E aí, futuros calouros, tudo beleza? Meu nome é Breno Meira e o Calourologia hoje é de física. Cambada, vamos trocar uma ideia sobre energia, mais especificamente falando sobre cálculo de energia elétrica. Vamos entender como é que interpreta aquela conta que a CEMIG manda pra gente, né? CEMIG, se você estiver aqui em Minas Gerais, se você estiver em outro estado, aí tem a concessionária própria de vocês, eu não faço a menor ideia do nome delas. Mas vamos descobrir algumas coisas aqui sobre cálculo de energia, tá beleza? Olha só, qual que é a primeira coisa que você tem que entender quando a gente fala de cálculo de energia? E qual é a grandeza mais importante disso tudo? Vamos no papelinho aqui, Rodrigão? Comando mestre! Você precisa conhecer um conceito que aparece demais em provas e vestibulares, que é o conceito de potência. A potência, por definição, é a quantidade de energia transformada a cada intervalo de tempo. E por que entender sobre a potência é muito importante? Veja só. Quando você vai comprar lâmpadas, por exemplo, você vê lâmpadas de potências diferentes, uma de 80 watts e uma de 120 watts. Qual dessas lâmpadas ela é capaz de produzir mais energia por segundo, né? Olha, o watt, que é a unidade de medida de potência, é a quantidade de energia em joules pelo intervalo de tempo em segundos. O joule por segundo a gente chama de watts, beleza? Pode chamar de watt, o que você quiser. O importante é que você entenda que cada watt equivale a 1 joule por segundo. Então, voltando lá às lâmpadas. 80 watts equivale a 80 joules de energia transformado a cada segundo. Agora, 120 watts equivale a 120 joules de energia transformados por segundo. No caso de lâmpadas, a energia era elétrica e será transformada em luz. Ou seja, a lâmpada que tiver a maior potência consegue a cada 1 segundo produzir a maior quantidade de luz. Consequência, ela ilumina mais. Quando você pega, por exemplo, 2 chuveiros de potências diferentes, qual é o chuveiro que vai deixar a água mais quentinha para você tomar um banho mais gostoso? O chuveiro de maior potência, porque ele consegue, em 1 segundo, transformar mais energia elétrica em calor. Tudo beleza? Agora saca só. Quando a gente quer calcular a quantidade de energia consumida por um aparelho, a gente usa essa mesma expressão. Mas é muito comum isolarmos a energia e aí nós temos a seguinte fórmula, que a energia ela vai ser a potência vezes o tempo, EPT, beleza? Agora veja bem, unidades de medida, potência é watts, tempo é segundos e energia é em joules. Isso, obviamente, no sistema internacional. Mas no contexto de cálculo de energia elétrica, a gente vai usar um pouquinho diferente disso e eu já vou te explicar por quê. A gente vai utilizar a seguinte convenção. Potência em watts mesmo e o tempo em horas. E aí, nós vamos ter uma unidade de medida que é essa daqui. Querido aluno, por favor, mentalmente, fala para mim o nome dessa unidade de medida. 1 segundo para você responder. E aí eu vou te explicar. Isso daqui nós devemos ler o seguinte, watt-hora, tudo bem? Watt-hora, ou até mesmo watt vezes hora, mas fica meio ruim de falar desse jeito. Jamais na sua vida use watts por hora. Por indica uma divisão, isso daqui é um produto, tá beleza? Por que a gente vai usar a hora ao invés de os segundos? Por exemplo, imagine uma lâmpada que funcione por 5, 6 horas diárias, né? Se você quiser transformar isso em segundos, você vai ter que fazer 5 horas, por exemplo, vezes 3.600 segundos, que é o que temos em segundos em cada 1 hora. E não ficaria muito legal, ficaria um número muito grande. Se você quisesse, por exemplo, descobrir isso em 1 mês, você faria 5 vezes 3.600 vezes 30 e ia ficar um número chatíssimo de trabalhar. Então, por convenção, usaremos sempre a hora. Tá belezinha? Uma outra coisa que pode aparecer também é o seguinte. Olha, se existe joule e watt-hora para energia, qual é a relação entre esses dois? É bem fácil. Quer ver? 1 watt-hora equivale a 1 watt vezes 3.600 segundos. Repare que o que eu fiz foi trocar hora pelo seu equivalente em segundos. Dessa forma, 1 watt-hora equivale a 3.600 watts segundo. E o que a gente viu aqui atrás? Que o watt segundo equivale ao
joule. Ou seja, cada 1 watt-hora de energia equivale a 3.600 joules. E aí, os alunos sempre perguntam assim: Breno, precisa decorar essa relação? De coração, eu não acho necessário. É muito mais legal você entender essa lógica, fazer essa continha aí umas 2, 3 vezes durante a sua preparação até o Enem ou até a prova, que na hora que você precisar, você faz isso rapidão, sem decoreba, não há essa necessidade. Tá beleza? Então olha só, vamos dar uma olhada aqui numa conta de luz de uma concessionária de energia, no caso aqui de BH da CEMIG, para a gente poder discutir algumas coisas. Aí tá para vocês a conta de luz da CEMIG, uma conta hipotética, né? Você consegue perceber o seguinte, que vem aqui o nome da pessoa, né? O número do cliente, que é o número que ele está cadastrado lá na CEMIG, e várias outras informações muito importantes. Por exemplo, como a leitura anterior. Está escrito aqui, ó, leitura anterior 41.539. Esse número está em kWh, tudo bem? Isso daqui é o que foi medido no mês passado, quando o rapazinho lá da concessionária foi aferir o seu relógio de medição de energia. E aí aparece aqui a leitura atual, 41.789, 41.789 kW. E a diferença entre os dois valores é o que você consumiu em um mês. E repara que lá na conta vem escrito em kWh. Lembre, aluno, toda vez que tiver um quilo, isso representa o quê? Massa? Não, velho. Quilo é 1000 vezes qualquer coisa. Quilogramas, 1000 gramas. Quilômetros, 1000 metros. Alguém que tenha 20k de seguidores no Instagram, 20.000 seguidores no Instagram. Então, sei lá quantos kWh é 1000 vezes aquela quantidade em kWh. Tranquilaço? Vamos para um exemplo aqui então, que também é muito passível de cobrança em prova. Saca só. Imagine que em uma casa tenha 2 aparelhos. Chuveiro, geladeira. O chuveiro tem uma potência de 4.000 watts, a geladeira de 300, e o tempo de funcionamento diário de cada um dos aparelhos está representado aqui do lado. Eu poderia te perguntar assim, olha, potência dos aparelhos, chuveiro, geladeira, qual dos dois consome mais energia? E aí muita gente já vai babando, pessoal, chuveiro. Porque assim, minha mãe lá em casa, quando ela tá precisando abaixar a conta de energia, ela sempre fala pra gente não tomar banho demorado, que é um problema terrível. Porque eu tenho um irmão mais novo ali, nos 13, 14 anos de idade, que toma uns banhos demorados, 1 hora, 1 hora e meia, o menino está até suado do chuveiro. Nunca entendi que isso acontece. Pois é, mas veja bem, o fato de o chuveiro ter maior potência do que a geladeira implica em necessariamente maior gasto de energia? Não, porque depende dos tempos de funcionamento. Então, ó, se eu fizer 4.000 watts vezes um tempo de meia hora, eu percebo que o chuveiro gasta 2.000 watts-hora de energia. Tranquilaço? Agora, já a geladeira é 300 watts de potência vezes 24 horas de funcionamento. Isso daqui daria um total de 7.200 watts-hora de energia. Já tem a unidade aqui em cima, não precisa. Lembrando que qual é a conta que eu estou fazendo? Multiplicando a potência pelo tempo de funcionamento dos aparelhos. Veja só, apesar de uma potência menor, a geladeira funciona por um período de tempo muito grande, como consequência disso, alto consumo de energia. Já a potência do chuveiro, que é muito maior, é utilizada por um tempo muito pequeno, né? Meia horinha só por dia. Então você tem uma energia um pouquinho menor. Portanto, o consumo de energia de um aparelho não depende só da potência nem só do tempo, mas da relação entre os dois. Fica sempre de olho nisso para não cair em pegadinhas. Belezinha? Então vamos a um outro exemplo aqui que pode aparecer também numa prova, que é o seguinte. Deixa eu passar a minha folha. Se em uma questão te perguntasse qual que é o consumo mensal do chuveiro em kWh. Breno, qual chuveiro? Aquele que a gente acabou de calcular. A gente viu que a energia consumida por ele em um dia foi de quanto? 2.000 watts-hora. Tranquilo? Se você quer achar o consumo mensal, você tem que multiplicar esse valor pelo número de dias que você tem em um mês. Breno, mas que mês que é? Fevereiro, dezembro, janeiro? Ô, gente, comercialmente falando, a gente sempre vai considerar 30 dias. Ou seja, 2.000 watts-hora vezes 30 dias
Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 60.000 watts-hora. Tranquilo? 60.000, fiz conta certinho? Fiz certinho. Ó, que beleza. É isso daqui. Gente, se o exercício falou mensal, 30 dias. Fevereiro, 30 dias. Dezembro, 30 dias. Breno, se o exercício falar para usar um mês com 12 dias, usa 12. Não discute com o exercício. Nunca, jamais. Beleza? Mas normalmente é os 30 mesmo que a gente vai ter que usar. Então veja só. 6.000 watts-hora. Se a gente lembra aqui que cada 1 kWh equivale a 1.000 watts-hora, fazendo uma proporção bem simples, a gente percebe que isso daqui vai ser igual a quanto? 60 kWh de consumo do chuveiro, e esse aqui já é o consumo mensal. Fácil, médio ou difícil isso daí? Rodrigão, fácil, médio ou difícil? Isso ainda tá susto, hein? Tá tranquilo, não tá? Ah. Rapaz, aparece demais isso aqui em prova e no final das contas isso é mais matemática do que física. Não tem muito segredo não. Outra coisa que pode aparecer, por exemplo, qual é o custo mensal de utilização desse chuveiro, sendo a tarifa, né, lá da concessionária de energia de 20 centavos por kWh. Cambada, 20 centavos por kWh significa o seguinte, que se você consumir 1 kWh, você paga uma tarifa de 20 centavos. A partir do momento que você entende isso daqui, o seu problema ele se torna uma simples regra de 3, porque você sabe qual foi o consumo mensal e você sabe a tarifa para cada kWh. Faz uma regra de 3, você também resolve, mas eu quero mostrar uma outra lógica aqui, que é o seguinte. Perceba que as próprias unidades já te dão várias e várias informações bem relevantes. Olha, se você multiplica 60 kWh por 0,20 reais por... Ah, meu toque, eu fiz a unidade de preto de um lado, o outro também tem que ser, senão eu não dou conta. Se você multiplica 60 kWh por 0,20 reais por kWh, o que é que sobra aqui para você? Ó? 60 vezes 0,20 dá que tanto? 12. E aí, kWh, corta, com kWh, a unidade que vai sobrar é reais, dinheiros. Portanto, quanto que você vai pagar pelo consumo do chuveiro mensalmente? 12 real. Demorou? Mentira, é 12 reais. Estou só brincando com as unidades aqui. Então, olha só, esse tipo de cobrança, né? O Enem ele gostava muito desse tipo de questão lá no inicinho, nas primeiras provas de 2009, 11, 12, tem um tempinho que não vem aparecido, mas em vestibulares como um todo aparece sempre e é muito a cara do Enem voltar a colocar esse tipo de questão e é importante ficar atento a esses detalhes das unidades e tudo mais. Tranquilaço? Beleza? Agora, vamos trocar uma ideia sobre uma aplicação muito legal aqui de geração distribuída de energia. Cambada, dá uma olhada nesse esqueminha que tem aqui, ó. Tem aqui a sua casa, você tem aqui um solzinho, você instalou aqui umas placas solares e você tem a rede de distribuição da CEMIG. Você paga para a CEMIG, né, no caso de você ser mineiro, uma certa quantidade de energia que está associada ao seu consumo. Então você tem o consumo diário da sua casa. E como que você obtém essa energia para consumir? Você paga da CEMIG, mas você também pode produzir essa própria energia, por exemplo, usando placas solares. O conceito de geração distribuída ele é o seguinte. Ao invés de você concentrar a geração de energia exclusivamente na CEMIG, por exemplo, você pode distribuir essa geração de forma que cada casa de um determinado bairro ou de uma determinada cidade produza um tiquitinho de energia para poder se abastecer. E qual é a lógica desse negócio? Veja bem. Parte da energia que você consome vem da CEMIG, parte da energia que você consome vem, por exemplo, de um sistema de painéis solares instalados aqui na sua casa, beleza? Então você tem a energia que você compra, você tem a energia que você produz e você tem a energia que você consome. Eu vou trocar esse consome aqui por utiliza, só para ficar um pouquinho mais fácil na hora de fazer uma outra representação. Beleza? Matematicamente, todo mundo concorda comigo que a energia que você compra deve ser o quê?
a energia que você utiliza menos a energia que você produz. Tranquilo isso? Então, olha, compra, utiliza e produz. Quais são as possibilidades que nós temos aqui então? Por exemplo, você pode produzir menos energia do que você utiliza. O que vai acontecer nesse caso? Você produz um certo pouquinho de energia, você usa essa energia que você produz e o que fica faltando você compra da CEMIG, por exemplo. Nesse caso, você vai ter uma redução na sua conta e você vai pagar um pouco menos, beleza? O que é extremamente interessante pensando em médio e longo prazo. Rapidinho aí você consegue retornar um investimento feito para instalar esses painéis e aí você começa a ter uma economia real. Agora, pode acontecer de você produzir exatamente o mesmo tanto de energia que você utiliza. Nesse caso, você vai ter uma conta o quê? Zerada. Tendo aí uma conta zerada, você não paga nada. E isso é financeiramente muito interessante para você. Agora, em situações, bem interessantes, você pode, por exemplo, produzir mais energia do que você utiliza. E aí, nesse caso, você gera um crédito de energia. E o que você faz com esse crédito? Bem, depende. Aqui no Brasil, por exemplo, esse crédito ele pode ser utilizado para poder abater no seu consumo de energia nos meses subsequentes. Mas existem países que, por exemplo, podem comprar essa energia de você. Por exemplo, na Alemanha e no Japão. Então, se você tem um sistema desse de geração distribuída, onde você produz um pouquinho da sua energia e mora na Alemanha ou no Japão, você pode chegar até a ganhar grana com isso. Cara, olha que loucura, olha que coisa sensacional. Podia rolar isso daqui no Brasil também, né? Ia ser massa demais da conta. Agora, para vocês não acharem que isso aqui é só teoria, que é só conversa e tudo mais, querem dar uma olhada em como é que isso já caiu no Enem e como é que pode aparecer essas ideias todas numa questão de vestibular? Então, bora lá, vou colocar a questão aqui para vocês no quadro. Dê uma pausa, dá uma olhadinha, tenta resolver e depois você volta para acompanhar a resolução comigo. Demorou? Ó, vá lá! Ah, muito bem, muito bem, muito bem. E aí, conseguiram resolver? Questão fácil, média ou difícil? Deixa eu só puxar o meu papelinho aqui para eu ter mais espaço. A questão ela fala o seguinte, que um rapaz ele tem ali, um rapaz ou uma família, né, uma casa como um todo, uma placa de aquecimento solar e usa ela como alternativa de fornecimento de energia para sua casa. E aí você tem a seguinte informação, que essa placa ela consegue produzir 1 megajoule de energia por metro quadrado em um dia. Ele escreveu de um jeito um pouco diferente, mas dá uma olhada nisso daqui que eu estou mostrando. 1 megajoule de energia para cada metro quadrado de placa em um dia, de fornecimento de energia. Tranquilo? E ele vai utilizar isso daqui para alimentar um chuveiro. E aí a potência desse chuveiro é de 2 kW. E esse chuveiro vai ser utilizado por um tempo de meia hora por dia. E a pergunta é o seguinte: quantos metros quadrados de placa serão necessários para poder alimentar esse chuveiro? E aí vamos lá. A gente começa então calculando qual é a energia consumida por esse chuveiro. Energia é a potência vezes o tempo. Tranquilo? Igual a gente viu alguns minutinhos para trás aí, ó. Fazendo essa conta fica 2. Eita, o pincel tá doidão aqui, ó. 2 kW vezes o tempo de meia hora. Então a gente tem aqui o seguinte, que a energia consumida por esse chuveiro é de 1 kWh. Deixa sempre bem claro e bem marcado para você não ter confusão de que isso é por dia. Como é que eu sei? Porque ele me diz que esse é o tempo de funcionamento do chuveiro diário. Agora repara num pequeno problema aqui na hora de fazer a resolução. A energia, em megajoules que a minha placa absorve, ela está em megajoules, enquanto eu calculei aqui em quilowatt-hora.
E aí a gente tem que sempre analisar, antes de fazer qualquer conta, tudo bem? Unidades de medida. Elas não estão combinando, elas estão discrepantes. Então a gente tem que ajeitar. Ou passa isso daqui para quilowatt-hora, ou passa isso daqui para joules. Tudo bem? Fica sempre muito atento a isso daqui. No caso, eu vou passar essa energia daqui para joule. E aí, olha como é que ela vai ficar, ó. Isso, quilowatt. E aí eu vou multiplicar aqui, ó, aonde tinha hora, o que eu coloco? 3.600 segundos no lugar. Então eu vou ter uma energia consumida de 3.600 quilowatts vezes segundo, que é quilojoule. Ups, foi mal, né? Quilojoule, rapaz. Tem que tomar cuidado, ó. Tem que tomar cuidado com a unidade. Tá belezinha? Dando só uma ajeitada nisso daqui, ó. Isso vai ficar 3,6 vezes 10 a terceira quilojoules. E pegando aqui que 10 a 3, junto com o quilo que também é 10 a 3, é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a 6 joules, que é 3,6 megajoules. Breno, mas por que você passou para megajoule? Para poder comparar, ó, com isso daqui. E daí para frente, meu filho, é aquele negócio que você adora fazer, que é uma regrinha de 3. Olha só, 1 metro quadrado de placa consegue te fornecer 1 megajoule de energia por dia. Ou seja, X metros quadrados de placa conseguirão me fornecer 3,6 megajoules de energia, que é o que eu preciso para alimentar o meu chuveiro diariamente. Fazendo uma conta aqui multiplicando cruzado, você vai perceber que precisarei, portanto, de 3,6 metros quadrados de placa para o meu fornecimento de energia. Valeu? Fácil, médio ou difícil essa questão? Pode cair de novo no Enem para você esse ano? Vai acertar? Eu tenho certeza que sim. Letra D de jeans. Letra D de jeans. Olha que coisa maravilhosa, apareceu o gabarito aí para vocês. Então, futuro calouro, ó, muito obrigado pela atenção, pela compreensão, espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários se gostou. Se não, manda um comentário também, conta pra gente aí como é que a gente pode, como é que podemos melhorar para fornecer para vocês um conteúdo cada vez mais legal. Valeu, falou, até mais!